Oi, gente, tudo bom? Bom poder falar com vocês mais uma vez. Bom, vamos para a nossa aulinha de hoje. Já separa aí o caderno do aluno, volume 3, do São Paulo Faz Escola, lápis, caneta, borracha e o seu caderno. Se você não separou todo esse material, dá uma pausinha aí nesse vídeo para você ir lá buscar, ok? Deixa eu colocar o meu óculos, aí ainda tá com a ring light. Eu vou pedir desculpa para vocês, eu estou tentando um espaço aqui em silêncio, mas está difícil vir para a lavanderia, mesmo assim não tem silêncio. Então vocês vão ouvir aí barulho de máquina, a vizinha está lavando, cachorro latindo, que aqui os cachorros ficam mais próximo ainda para eles poderem fazer mais bagunça. Está difícil hoje, gente. Então eu peço desculpas a todos os meus alunos da segunda série do ensino médio, tá? De todo esse ambiente que não tem um silêncio específico. Bom, bora lá. Deixa eu apresentar a minha tela da nossa aula de hoje, tá? Daquilo que a gente precisa trabalhar hoje, ok? Hoje eu vou trabalhar com o caderno do aluno mesmo em PDF, tá? Para ficar mais fácil para todo mundo. Então, bora lá, né? A nossa primeira atividade que nós fizemos, semana retrasada, que nós tivemos aula interativa, foi fazer uma leitura da imagem, né? Dessa primeira imagem que vocês já têm lá na página 96, tá? Então, já abre aí na página 96 do caderno do aluno, tá? Então, o que vocês me disseram naquela aula? O que a gente vê aqui? A gente está vendo duas imagens idênticas com o jornal, né? Dois tipos de suporte, o jornal de papel e o jornal online, mas cada um está numa língua, né? A gente percebe que a imagem da direita, da esquerda, está em inglês e a imagem da direita está em português, mas tem uma coisa muito importante em relação a essas imagens, que independente da língua, né, esse tipo textual, ele tem uma característica própria, que é muito basilar, né? Qual é a característica? Ele vem com anúncio de notícia, ele vem em forma de coluna, ele tem gráficos, ele vem separado por seções. Então, você pode estar num local muito diferente da sua língua, vamos pensar, não, você pode estar no Japão, mas se você estiver com um jornal de papel, você vai conseguir identificar por essas características basilares textuais, tá? Além, né, daquilo que não é basilar, daquilo que eu preciso ler, que é a questão da reportagem, né? Seguindo aí, vocês têm 3 perguntinhas que eu vou deixar lá depois no Google Classroom para vocês fazerem para mim. Tira fotinho e envia, tá? Que a gente já falou sobre isso na nossa aula anterior. O que essas imagens representam, a gente já sabe que representa um jornal, né? O que há de comum entre elas? Qual é o local de circulação? Vamos voltar na imagem, ó. Aonde que circula esse jornal que a gente está vendo no computador? Ele é um jornal online, né? Então, ele circula pela internet. E esse jornal que nós estamos vendo aqui, ele é um jornal de papel. Aonde a gente encontra normalmente, né? A gente encontra nas bancas ou quando é entregue em casa. A que tipo de público é voltado esse tipo de jornal? Bom, aí depende muito. Como o jornal ele tem muitas seções, né? Normalmente, vamos pegar o público geral. Nós vamos ter o público leitor, certo? Então, aquelas pessoas que gostam de ler, elas estão sempre dispostas a ter o jornal ali do ladinho delas. Agora, pessoas que às vezes não gostam de ler, mas elas gostam do quadrinhos, ou elas procuram classificados, ou elas procuram notícias de economia, de esporte e por aí em diante, né? A forma composicional, a diagramação, a estrutura, a gente tem o jornal impresso e o jornal online, né?
O público-alvo a gente já falou, os atores envolvidos, as pessoas que produzem esse jornal. Então, vamos pensar numa questão bem ampla, tá? Porque eu tenho o diagramador, eu tenho a pessoa que faz a presta-digitação, eu tenho a pessoa que trabalha na prensa, eu tenho o jornalista, eu tenho o repórter. Então, são muitas pessoas envolvidas no jornal para que ele fique do jeito que nós encontramos na internet ou impresso. Não vai diferenciar muito as pessoas, tá, gente? Do mesmo jeito que você encontra o repórter no jornal online, você também vai encontrar o repórter no jornal impresso, certo? Então, diferencia aí só algumas pessoas que trabalham, né, que produzem. Na letra C, com base naquilo que você já respondeu aí, depois vocês façam essas questões, tirem foto do envio. Dadas as questões dos itens anteriores, o que se pode concluir a respeito da padronização do jornal? O que é essa padronização que nós estamos falando? Veja bem, este jornal, ele é impresso, mas ele tem um padrão de diagramação. Esse jornal, ele é online. Mas será que ele tem a mesma padronização de organização, assim como o impresso? Então, pensa e responde para mim depois. Bom, vamos ler o texto? A reportagem é um gênero textual que geralmente circula em jornais e revistas impressos e digitais. Esse gênero nasce de uma notícia de relevância, aprofunda os fatos de interesse público e apresenta várias versões a respeito de tais fatos. O relato dos fatos é ampliado por meio de depoimentos, entrevistas, citações, resumos e etc. Embora não possua estrutura fixa, na maioria das vezes, inicia-se com um título e apresenta um lead que anuncia um fato central. A linguagem utilizada nesse gênero é marcada pela objetividade e clareza, com predomínio do uso da norma padrão. Então, vamos analisar bem esse pequeno texto que traz para nós sobre a questão da reportagem. Então, é um gênero que a gente vai encontrar em jornais e revistas, vamos desmiuçar, né? Nasce geralmente de uma notícia relevante, por exemplo, no período que nós estamos passando agora, uma notícia relevante são as notícias voltadas à proliferação da pandemia, né? Deixa eu ajeitar aqui, gente, desculpa. A proliferação do vírus da Covid, né? A contaminação, a produção de vacina para cura, ou seja, várias coisas que estão relacionadas à Covid-19. Né? Então, esse é um fato, é uma notícia relevante que merece ser aprofundada, né? Porque é um tema de interesse público. Como que a gente faz para aprofundar esse tema? Como que o repórter faz para aprofundar esse tema? Então, ele vai procurar depoimentos, no caso, por exemplo, da pandemia, como a gente está vivendo agora, ele vai procurar depoimentos de especialistas, pesquisadores, políticos, pessoas envolvidas, né? Médicos, enfermeiros, pessoas que podem dar um relato pessoal, porque já tiveram a doença, e por aí diante. Ele pode fazer um pequeno resumo disso tudo numa reportagem, ele pode colocar a citação de uma pessoa para reforçar esse tema e para ampliar o conhecimento do público em geral do jornal. Né? Embora tenha uma estrutura fixa, né, a reportagem, ela sempre vai ter um título, sempre, a reportagem ela sempre vai ter um título, e a lead, o que é a lead? Vamos relembrar lá 7º ano. Né? A lead, ela é um pequeno fato, ela é um fato central, é um resuminho da reportagem, né? Que a gente vai ler, que chama a atenção do leitor, né? Que a gente lê, chama a nossa atenção, para que a gente conclua essa leitura com a reportagem inteira. Né? Por ser um gênero bem que esclarece as informações, ele é objetivo. Tá? Então, não vai ter subjetividade numa reportagem. Vamos lembrar uma coisa muito importante.
Objetividade é clareza. Os fatos vêm acompanhados de uma sequência clara de entendimento de todas as pessoas. A subjetividade, ela está mais voltada à interpretação, à compreensão, né? Olha, vamos pensar que, por exemplo, para ser subjetivo, o texto não precisa escrever com tanta clareza, ele pode deixar que o leitor ele interprete da melhor forma, tá? Vamos continuar a leitura? Na atividade número 2, a gente tem aí reportagens, notícias, fotos, imagens são comuns em um jornal. Pensando nisso, observe a imagem. Gente, quando a gente olha o jornal, vamos voltar lá na imagem do jornal. Aqui, ó. Quando a gente pensa no jornal, a diagramação dele, o formato dele, precisa chamar a atenção do leitor, né? E para chamar a atenção do leitor, nada melhor do que um fato ser noticiado com uma foto, com uma imagem, né? Então, vamos olhar essa imagem aqui, que está lá na página 97 do CA. Imagem bastante forte, né? O desenho foi feito pelo Luiz Padovini. Ele é professor coordenador do Núcleo Pedagógico de Artes da Diretoria de Ensino de Bauru, né? Não tão distante de Franca. Vamos fazer uma análise primeiro daquilo que a gente está vendo. Nós estamos vendo duas pessoas, né? Uma está deitada, as duas estão no chão, né? A gente percebe a sujeira de lama pela cor do chão, né? Pela cor que está o chão. Nós percebemos uma pessoa que ela tá, parece que ela está toda suja de lama. A gente vê um carro virado de cabeça para baixo, afundado na lama. A gente vê pneus, a gente vê restos de árvore. Ou seja, a imagem que nós estamos vendo não é uma imagem tão bela, né? Não é uma imagem tão que nos agrade tanto os olhos, né? É uma imagem bem forte e nos remete já a acontecimentos aqui do nosso país que eu vou deixar depois para que vocês respondam aí as questões, né? O Brasil passou por dois processos bastante complicados que nos lembram bastante essa imagem, né? Então, aí na número 2, vocês têm a A, B e a C, vamos ler, tá? O que você vê nessa imagem? O que te lembra essa imagem? Te lembra alguma reportagem? Te lembra essa imagem aqui da 97, página 97? Te lembra algum acontecimento, algum fato, né? Qual é a sensação que você tem? Eu vou falar por mim. Me dá uma sensação de angústia, né? Porque eu olho para o rosto das pessoas que estão aí, né, nessa imagem, e eu tenho essa sensação de angústia, parece que elas estão precisando de ajuda, né? A letra C. Essa imagem poderia ilustrar um fato de relevância social, amplamente divulgado pela mídia. Qual fato? Então, vamos entender essa questão a letra C. Essa imagem poderia ilustrar, ela traz a ideia, ela ilustra, ela demonstra um fato de relevância social que foi muito divulgado no país. Qual é este fato? Né? A número 3, que textos do gênero da esfera jornalística poderiam ser ilustrados com essa foto? Então, qual é o tipo de texto que eu escreveria observando uma imagem como essa? Né? A número 4. Então, você vai retomar o conceito de reportagem e, com base na imagem que você acabou de analisar, você vai criar um título e uma lead. Então, vamos voltar? A número 4, a gente precisa ver o passo a passo. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai voltar aqui no conceito de reportagem. O que é a reportagem? É um texto objetivo e claro, tá? Que, de geral, ele tem um título e uma lead. O título é o nome da reportagem. A lead é um pequeno resumo, é um anúncio, é um pequeno anúncio sobre o fato central que vai acontecer. Então, lá na número 4, vocês precisam escrever um título e uma lead a respeito da imagem na página 97, que é essa imagem aí, ó, do carro
virado, né, das duas pessoas sujas de lama, de detritos, né, de lama revirada e por aí em diante, ok? A número 5, o título e a lead que você criou anunciam o fato a ser tratado? Bem, nós vamos fazer uma atividade, tá? A número 6 vocês não vão fazer por enquanto. Então, vocês vão fazer primeiro a número 1, que nós já fizemos desde semana retrasada, né? Terminar agora no caderno. A número 2, a 3, a 4 e assim, tá? Essas 5 atividades. Aonde vocês vão fazer? No caderno de vocês, tá? Porque não tem espaço no caderninho para ser respondido. Tirem uma foto legível e enviem para mim lá na atividade, ok? Um beijo para vocês, meus alunos do segundo ano. Espero que essa aula aqui, bem rapidinha, vocês tenham compreendido, entendido essa questão de reportagem, tá? Que alia com o jornal, porque a reportagem e o jornal estão muito engajados um com o outro. Então, espero que vocês tenham entendido. Para qualquer dúvida, é só colocar lá no Google Classroom, tá? Que na medida do possível eu vou entrando em contato com vocês para responder as dúvidas de vocês e até a próxima aula. Beijos!